Comentando a lição de sábado, 10 de agosto de 2024. Ensinando discípulos, parte 1. Verso áureo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Pensamento. É importante notar que não haja registro de Nosso Senhor ensinando seus discípulos a pregar. Ele gastou tempo para ensiná-los a orar e para mostrar-lhes quem ele era na verdade. Introdução. O discipulado ensinado por Jesus. Albano nasceu em uma cidade fundada pelos romanos. Perto de sua casa havia um acampamento de soldados romanos de cujos lábios escutava absorto, pensativo, as histórias que lhes contavam das maravilhas de Roma, a cidade imperial, a senhora do mundo. Quando se tornou homem, foi para Roma, alistou-se como soldado e serviu durante 7 anos em uma legião. Em Roma, lhe ensinaram a render culto aos deuses do paganismo latino e a reverenciar ao imperador como se fosse divino. Nesse tempo, o cristianismo começou a crescer e Albano se tornou um discípulo de Jesus. Havia ali um pequeno grupo de cristãos que estava sendo dirigido pelo pastor Anfilabo e um dia começou a perseguição aos cristãos. Albano não teve medo e escondeu o pastor em sua casa por algumas semanas. Um destacamento policial soube disso e foram até a casa de Albano. Ele trocou de roupa com o pastor e se apresentou ao chefe dos soldados. O pastor escapou pela porta dos fundos e Albano foi levado preso. Descobriram depois que era Albano e que ele era cristão, discípulo de Cristo. Foi então torturado para abandonar sua fé. No entanto, se manteve fiel o tempo todo, até que um dia foi morto como o primeiro mártir da Inglaterra. Aprendera de Jesus a ser fiel até a morte. O livro de Marcos nos mostra um Jesus poderoso em ensinos e milagres e mostra uma sequência de fatos que o identificam como o Messias. Nesse contexto, Jesus questiona os seus discípulos sobre a crença que eles tinham nele. Jesus quis saber dos discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro deu a melhor resposta e foi elogiado por Jesus. Quando os seus inimigos questionaram Jesus sobre ser filho de Deus, ele se negou a responder. Logo, és tu o filho de Deus? Perguntaram todos a uma só voz. Disse-lhes ele: Vós dizeis que eu sou. Exclamaram: De que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos de sua boca. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 714. Os discípulos viam todos esses diálogos e iam captando a essência das respostas de Jesus e principalmente os ensinos a respeito da sua missão neste mundo. Jesus mostrou-lhes que as profecias indicavam um futuro um pouco complicado para ele como mestre, que deveria enfrentar o caminho da cruz. Disse inclusive essas palavras: Está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus, porém, estava preparando-os para enfrentar não só sua morte, mas também os desafios da pregação do Evangelho da Salvação. Alertou-os sobre a real natureza do seu reino e deu a eles lições de profunda humildade. Em suas instruções aos discípulos, Jesus ensinou-lhes que seu reino não é um reino temporal em que todos pleiteiam a posição mais elevada. Deu-lhes também lições de humildade e sacrifício pessoal para o bem dos outros. Livro Fundamentos da Educação Cristã, página 142. Os ensinos de Jesus foram muito eloquentes na época dos discípulos. Deu-lhes uma base forte para formar uma igreja sob o poder do Espírito Santo. Tudo o que Jesus ensinou, os discípulos não aprenderam tudo. Por isso, o que está registrado nos ajuda muito hoje como discípulos modernos que esperam e apressam Jesus voltar.
Vamos então mergulhar durante toda essa semana nesse maravilhoso estudo e que Deus nos abençoe.